José Alves, obrigada pela explanação. Eu gostaria de ponderar com você sobre esse binômio liberdade e sujeição no mundo concreto, cotidiano. Como você o vê em relação ao mundo do trabalho e as relações de trabalho, onde o bem-emprego é cada vez mais raro e caro e, ao mesmo tempo, as relações de trabalho atravessadas pela algoritmização, plataformização, databasificação da vida. E isso atinge a todos nós, né? De forma ampliada e em dimensão planetária. Isso não repõe e faz repensar as relações entre o espaço público, privado e doméstico, bem como, diante da experiência do Covid-Vida, a noção de liberdade e sujeição não tiveram que se deparar e encontrar com a ideia de cuidado de si e de cuidado com o outro? Fico curiosa por te ouvir mais. Um abraço. Oi, Yara, muito querida também, e sempre com perguntas muito provocantes. Eu acho que temos aqui pelo menos 2 ou 3 pontos para serem pensados. O primeiro é exatamente a questão do mundo do trabalho. As relações do mundo do trabalho elas já estavam precarizadas antes da pandemia. E o desenho que nós passamos a experimentar nesse momento não nos permite ter muita convicção em relação ao que virá na sequência. Né? Do nada, ou de repente, ou de quase de uma hora para outra, um determinado perfil profissional, que é um perfil mais estudado, com maior formação, levou o seu trabalho para dentro de casa. Então as nossas casas hoje em dia, tanto que nós estamos aqui gravando esse programa, as nossas casas transformaram-se nos nossos locais de trabalho. Consequentemente, eu tenho uma dinâmica de vivência, né, e de um certo empobrecimento do meu convívio se eu tiver que ficar permanentemente trabalhando em casa. Por quê? Não estou dizendo que o home office seja ruim, estou simplesmente dizendo que na oportunidade de estar com pessoas diferentes de mim, coisas que tanto a escola quanto os locais de trabalho permitem, eu aprendo a dialogar e aprendo a ter práticas de respeito com as diferenças. Porque você poderia dizer, mas você pode continuar a sair com seus amigos e tal. Então eu vou continuar a sair com quem? Com os meus amigos. Aqueles, portanto, que eu já estabeleci ou que eu já tenho estabelecido uma relação de vínculos, uma relação de confiança e uma relação, portanto, de afinidades. Nas relações de trabalho, quando nós convivemos no espaço físico de um lugar de trabalho, da mesma forma que convivemos na escola, nós aprendemos, porque aprendemos muito além do próprio ofício. Aprendemos a dar testemunho das diferenças entre as pessoas. Então, acho que essa é uma primeira questão. De repente, todos nós agora estamos conectados e trabalhando muito dentro das nossas casas. Mas eu repito, essa é uma condição de um grupo muito privilegiado. A maior parte das pessoas está ou desempregada ou no subemprego. Então, a maior parte das pessoas está se arriscando no transporte coletivo, se arriscando em vivências bastante duras. A pandemia não mudou a crueldade da desigualdade socioeconômica no mundo e, em particular, no nosso país. Então, desta forma, eu suponho, né, então assim, eu disse que tinha pelo menos, tem muitos pontos aí nessa sua pergunta e nessa sua reflexão. O fato de nós estarmos trabalhando conectados, que eu acho que daí tem a questão do logaritmo, isso também indica, e isso pode colocar uma pressão ainda maior sobre nós do ponto de vista da produção. Não que no escritório isso já não existisse, mas agora passaremos a ser demandados cada vez mais. E ao entregarmos determinados produtos, dirão que precisa mais, precisa para ontem. Então eu temo um pouco pelas relações de trabalho e pela fadiga que nós venhamos a ter por conta desse modelo que está sendo experimentado nos dias atuais. E neste ponto, talvez, não haja tempo sequer para as pessoas cuidarem de si e cuidarem dos outros. Então, quando a gente pensa pais, mães, né, cuidando aí, tendo que dar aula, tendo que, ao mesmo tempo, fazer as suas funções profissionais, né, que essa confusão toda que se instaurou nas casas das pessoas e nos trabalhos e nos ofícios,
isso indica um risco que nós temos a partir dessa experiência. Todo mundo dizia que esse era o cenário do futuro das relações trabalhistas. Eu não sei, eu não sou especialista no assunto, mas de qualquer forma, fomos lançados num determinado precipício de vínculos trabalhistas precários. E isso é algo que, por exemplo, a ausência da rua, a ausência dos espaços de organização, a ausência de movimentos de resistência podem tornar estas práticas definitivas e muitas vezes dolorosas por conta das experiências humanas que estão atreladas a tudo isso, né? Então eu não sei se eu respondo porque talvez as questões escapem um pouco da minha própria capacidade de trabalho, a minha capacidade de pensar e de trabalhar a respeito disso. Mas sem dúvida alguma, estar em casa me dá uma certa noção de liberdade, mas ao mesmo tempo, com todas as lógicas, todos os algoritmos e todas as medições e todas as pressões que surgirão, não significa necessariamente que eu serei dono do meu nariz e não significa que eu terei capacidade de definir os rumos da produção que será demandada de mim. Então talvez, inclusive talvez isso possa ser utilizado contra mim, no sentido, estando em casa, você perde tempo com o trânsito, você pode fazer mais coisas, né? Então, talvez o desenho das relações trabalhistas não seja nada otimista, né? Pelo contrário, essa crise já vinha de antes e a pandemia talvez tão somente acelerou para chegarmos a esse processo e a esse momento em que nós nos encontramos. O Marco Mariotto, ele pescou uma fala sua durante a transmissão que era uma pergunta, né, que é por que uns mandam e outros obedecem? Ele te faz essa provocação de qual é a resposta para essa pergunta. Muito bom, bom. Por que uns mandam e outros obedecem? Essa é a pergunta clássica das relações políticas. E a resposta, ela é dada no seguinte ponto, que alguns conseguem convencer os outros e criam as estratégias de legitimação do porquê elas mandam e porquê os outros devem obedecer. E isso acontece, por exemplo, né, pegando o gancho aqui com a pergunta anterior, nas relações de trabalho. Então, se eu sou mais capacitado, se eu tenho maior formação, eu tendo a ocupar um cargo melhor remunerado e, consequentemente, ocupando um cargo, uma função que eu terei subordinados. Então, observem como que o conhecimento é uma fonte de legitimação para dizer por que é que aquele é o meu chefe e eu sou o seu subordinado. Eu posso achar as coisas mais terríveis a respeito do meu chefe, mas está legitimada ou porque ele tem um título, uma competência, uma formação que eu não tenho, ou até mesmo, pegando esse exemplo, porque ele tem um vínculo com aquele que de fato manda, que talvez possa ser o dono da empresa, e que eu não tenho. Então, notem que há uma série de vinculações, e que eu falei durante a minha apresentação, que são legitimações que definem o lugar do porquê é que se pode ser dito certa coisa e as outras pessoas têm que obedecer. O que nós estamos debatendo aqui, por exemplo, nessa conversa que envolve a ciência e a racionalidade? Os cientistas têm uma autoridade para poder falar o que é as formas adequadas de combater o coronavírus. Por quê? Porque eles têm conhecimento e eles têm um reconhecimento dos próprios pares e da sociedade em relação ao conhecimento que eles praticam. Então, se eu vou a um médico, eu ouço o que o médico diz, o médico me prescreve um medicamento e eu digo, não, esse médico está errado, não tem por que eu ir ao médico. Eu posso desconfiar que ele está errado, mas eu vou procurar o quê? Um outro médico. Mas não significa que eu passarei a ser o definidor dos protocolos de tratamento de saúde. Então, observem, mais uma vez, eu tenho uma legitimação estabelecida a partir do conhecimento. E na vida política também é assim, né? Então, como eu cheguei a mencionar ao longo da nossa conversa, né, quando as monarquias modernas se instauram, uma das principais estratégias de legitimação é o direito divino. Então, os reis governam porque assim seria a vontade de Deus. Ora,
E isso não se constrói do dia para a noite, isso vai se assentando a partir de diversos protocolos, diversas práticas históricas que levaram ao reconhecimento de que alguém que manda é por uma vontade de um ser superior. Óbvio que isso funcionou por muito tempo, até que esse antigo regime entrou em colapso a partir das revoltas e das revoluções liberais do final do século XVIII e início do século XIX. E com isso, instauramos repúblicas. Como é que as repúblicas se legitimam? A partir da participação popular, a partir da vontade do povo. Então, nesse sentido, o governante ele é eleito e por isso ele governa. Quando uma ditadura é estabelecida, ela também busca a sua legitimação para evitar o mal maior, para evitar o mal do comunismo. Essa foi uma legitimação falsa, no meu entendimento, mas essa foi uma legitimação utilizada durante a ditadura militar de 64. Então, dentro dessas perspectivas, você vai tendo, inclusive nos golpes e contragolpes, você tem outras fontes de legitimação. A lei, nesse sentido, ela é bastante instável. A lei serve para dar estabilidade, perenidade. Mas quando as vontades sociais e coletivas se desgrudam, se deslocam da lei, essa mesma lei pode ser mudada. Por isso a advertência que eu fiz aqui, de que ninguém pode ser eleito democraticamente, atuar e praticar atos que levem à destruição da própria democracia. Então, porque isso, na verdade, seria a destruição da sociedade política, tal como nós a conhecemos e nós a concebemos. Por mais que esse governante tenha o apoio da maioria da população, ele não pode destruir os marcos legais e os marcos, os marcos centrais a partir ele não pode destruir os marcos sobre os quais estão assentados os fundamentos daquela sociedade, daquela república. Por isso que existem outros poderes, por isso que existem as questões relacionadas aí a contrabalançar regimes, sistemas de governo e tudo o que está envolvido nessa grande complexidade que significa a organização de uma república.